A Ilha do Mosqueiro está localizada na microrregião Guajarina, braço sul do rio Amazonas. Tem uma área aproximada de 212 km² e uma altitude média de 15 metros. Seu clima é tropical, quente e úmido, a umidade variando entre 70% e 91%. A vegetação é constituída de floresta umbrófila densa e secundária, capoeiras, e sua população é estimada em 35 mil habitantes. Nessa região, denominada Província dos Tupinambás, viviam os índios há 12 mil anos. Primeiro aventureiro europeu a deslumbrar-se com tão paradisíaco cenário, o espanhol Vicente Yanez Pinzón ali aportou em janeiro de 1500 e, na praia, onde pôde deleitar-se com o clima tropical atenuado pelo vento norte, observou maravilhado a imensidão de águas doces e esbranquiçadas pelos sedimentos, a que chamou Mar Dulce, em sua perene e titânica luta contra o avanço do oceano sobre as terras verdejantes. Conta-se que lá pelo ano de 1520, o navio do corsário espanhol Rui Garcia de Mosquera singrava as águas do Atlântico, quando, à altura dos Açores, enfrentou violenta tempestade, ficando bastante avariado. Mastros destruídos, a embarcação que buscava as terras do sul do Brasil perdeu a rota e, por simples acaso, veio parar na foz do grande rio. Fortes correntes marinhas empurraram-no para dentro da Baía do Marajó e, em pouco tempo, aportava numa praia de areias fartas e vegetação exuberante, localizada em aprazível ilha tropical. Na Praia do Areião, muitos nativos olhavam curiosos o estranho barco. Eram os Morubiras, índios tupinambás que pescavam na Baía de Santo Antônio e moqueavam os peixes naquelas areias. Os piratas desceram à terra e foram recebidos amistosamente pelos nativos. Além de lhes oferecerem grande quantidade de comida, os índios ajudaram a tripulação no conserto do navio, tornando-o pronto para navegar. É provável que a denominação atual Ilha do Mosqueiro se tenha originado de Ilha do Mosquera ou de Ilha do Moqueio. O certo é que num dos mapas mais antigos da região, datado de 1680, essa ponta de praia aparece registrada como Ponta da Mosqueira. Outro explorador espanhol, Francisco de Orellana, de volta ao delta amazônico em 1545, fundeara com certeza sua nau na Baía do Sol, entre duas ilhas povoadas, a Ilha do Sol, atual Colares, e a ilha de Santo Antônio, atualmente Mosqueiro. É provável ter desembarcado na praia mosqueirense, uma vez que existe relato de sua surpresa ao constatar a abundância de peixes e frutas. Até o fundador da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, Francisco Caldeira Castelo Branco, ao deparar-se em 1616 com a orla praiana da enseada que se abre para a Baía do Sol, pensar ali instalar o primeiro núcleo de colonização portuguesa, não o fazendo pela dificuldade de desembarque das naus, causada pelas enormes maresias da tarde, tão comuns naquela costa da ilha. O conquistador português subiu então o rio que os índios denominavam de Pará e, às margens da Baía de Guajará, na confluência com o rio Guamá, estabeleceu o Forte do Castelo, o início da cidade, capital do estado. A Baía do Sol é a povoação mais antiga da Ilha do Mosqueiro, uma vez que ali chegaram os primeiros colonizadores portugueses,
vindos de São Luís do Maranhão. Banhada pela baía do mesmo nome, localiza-se a leste, em frente a Colares, a antiga Ilha do Sol, onde viviam aldeados os Tupinambaranas. Habitada no longínquo passado pelos Murubiras, também exímios pescadores da mesma nação, possui praias largas favoráveis aos ventos e às correntezas das enchentes, as quais eram utilizadas pelos índios no retorno da pescaria, como local apropriado ao processo de conservação do pescado, no preparo do moqueio, que consiste em assar o peixe no moquém, grelha de madeira fresca, no calor brando da fogueira. Quando os portugueses chegaram à Baía do Sol, encontraram malocas e taperas na beira da praia. Simão Nunes, o primeiro colonizador, fez o povoamento junto com os nativos. As terras da Baía do Sol foram doadas como sesmarias ao seu filho Padre Antônio Nunes da Silva, em 6 de dezembro de 1746. Seus herdeiros, utilizando a mão de obra de escravos africanos, libertados somente no dia 6 de abril de 1888, construíram e fizeram florescer sítios agrícolas tão importantes que tornaram a família Silva a mais tradicional daquela parte da ilha. Em 1636, acompanhando o governador Francisco Coelho de Carvalho, chega o jesuíta Luiz Figueira, o qual volta ao Grão-Pará em 1643, acompanhado de 14 missionários. Porém, a nau que trazia os jesuítas naufraga na entrada da Baía do Sol e apenas 3 religiosos sobreviveram. Aconteceu então o adiamento do projeto das missões jesuíticas no estado do Maranhão e Grão-Pará. Somente 10 anos depois, em 1653, os jesuítas instalam a missão Miribira na Ilha do Mosqueiro para desenvolver o trabalho de catequese. É desse período também que começa o casamento de colonos com nativas da região. Os Murubiras, como os índios das proximidades, trabalharam muito ajudando os invasores na construção e no abastecimento da cidade. Todo um século se passou, no qual a evolução e o progresso de Belém dependeram da força produtiva dos nativos. Os interesses mercantis e a necessidade de gerar riquezas levaram os portugueses a usar os índios como mão de obra escrava. Entretanto, muitos reagiam para defender suas terras e sua liberdade. Então, muitas campanhas bárbaras foram empreendidas contra as nações tupis, exterminando milhares de indígenas. Vários comandantes militares e até figuras ilustres como o próprio Francisco Caldeira Castelo Branco participaram dessa destruição da vida selvagem. Triste exemplo dessa fúria desumana e assassina foi o massacre comandado por Bento Maciel Parente, desde São Luís do Maranhão até Belém do Grão-Pará, queimando aldeias e aniquilando centenas de tribos. Às margens do Rio-Mar, na Ilha do Mosqueiro, viviam os Murubiras. Corpos nus bronzeados ao sol dos trópicos, corriam ágeis pelas matas espessas, atrás da caça farta, recolhiam as deliciosas frutas amazônicas, voavam corajosamente em suas igarités sobre as maresias em busca do peixe ou pontilhavam as areias das praias na prática da mariscagem ou do moqueio. Cultuavam o Deus Sol em rituais ao amanhecer
e nos solstícios de verão e de inverno realizavam grandes festas de agradecimento pela vida tranquila no paraíso banhado pelas águas doces na foz do grande rio. A população ribeirinha que vivia na Ilha do Mosqueiro no século XIX também participou da maior revolta popular acontecida em nosso país, a cabanagem. São cabanos os nossos avós, esses homens simples do Grão-Pará, esquecidos da regência do Império, perseguidos no governo de Lobo de Souza, decepcionados com o presidente Antônio Malcher, descontentes com Francisco Pedro Vinagre, que aceitara ser substituído pelo representante imperial no governo da província, e revoltados com a perfídia, o autoritarismo e a injustiça e as perseguições do marechal português Manuel Jorge Rodrigues, expulsaram-no de Belém em 1835 para a ilha de Tatuoca, na Baía de Santo Antônio. E nesse momento lutavam tenazmente para defender o governo cabano de Eduardo Angelim. Depois de receber reforços de Pernambuco, o governo legalista organizou várias expedições para combater os cabanos instalados na Ilha do Mosqueiro. A primeira grande batalha aconteceu no Areião, no dia 20 de janeiro de 1836, quando uma tropa de 100 homens fortemente armados tentou o desembarque, mas teve de enfrentar a resistência dos revoltosos entrincheirados na praia. Após a batalha, os cabanos seguiram para o Chapéu Virado, reunindo-se aos que lá estavam fortificados. No dia seguinte, o 2º Batalhão de Caçadores, comandado pelo Major Manuel Muniz Tavares, desembarcava na praia do Chapéu Virado, sob a proteção de 2 navios de guerra, Independência e Brasília, além de outras embarcações de pequeno calado. Durante horas, os rebeldes combateram bravamente, porém não puderam resistir ao poder de fogo e à perícia bélica dos legalistas. Abandonaram então as trincheiras e fugiram para as matas, onde foram perseguidos por vários dias. Ocorreram algumas escaramuças no interior da ilha e muitos cabanos morreram. Outros, entretanto, conseguiram chegar à cidade de Vigia, no continente, atravessando a Baía do Sol, embora as embarcações inimigas, entrando pelo furo das marinhas, tentassem impedir-lhes a fuga. As terras da Baía do Sol, no século XIX, assistiram à construção e o florescimento dos sítios agrícolas da família Silva. Destacam-se o sítio Paraíso, herdado por Fernando Silva, o sítio Paissandu, que coube a Jorge Silva, e o sítio Conceição, cujas terras foram requeridas por Leocádio José da Silva. No século XIX, as atividades econômicas desenvolvidas na região eram a pesca artesanal, a plantação de pimenta e tabaco, a produção de carvão vegetal, a coleta de sementes oleaginosas, frutas tropicais e plantas medicinais e a criação de caprinos. As terras em frente à Ilha das Pombas, chamadas naquela época de Paraguai, talvez uma referência à participação paraense naquela guerra, foram requeridas por Leocádio José da Silva, que, motivado por sua grande devoção à Virgem Imaculada, mudou o nome do sítio para Conceição, preservado até hoje.
A Casa Grande foi erguida em 1854 e, anexa a ela, Leocádio Silva mandou construir uma capela para a santa, cuja licença foi concedida pelo Bispado de Belém e cuja bênção foi dada pelo Padre Castilho, vigário de Benevides, no dia 10 de janeiro de 1855. Partidário ferrenho de Lauro Sodré, Leocádio Silva foi o chefe político da mais alta expressão na Baía do Sol, na segunda metade do século XIX. Apesar de não ter sido a primeira, a povoação de pescadores artesanais, localizada no sudoeste da Ilha do Mosqueiro, foi a que progrediu mais rápido pela proximidade da capital da província. Suas terras, que antes pertenciam a Benfica, passaram a constituir a freguesia de Nossa Senhora do Ó. A Lei da Assembleia Legislativa Provincial número 563, de 10 de outubro de 1868, sancionada pelo cônego Manuel José de Siqueira Mendes, primeiro vice-presidente da província do Grão-Pará, criou a freguesia do Mosqueiro. Foi o deputado provincial do Partido Conservador, José do Ó de Almeida, o autor do projeto de lei e da indenização pela província do Grão-Pará, do cemitério e da capela em funcionamento, pertencentes à Irmandade de Nossa Senhora do Ó. No dia 2 de abril de 1869, o bispo da província do Grão-Pará, Dom Macedo Costa, designava como primeiro pároco da freguesia do Mosqueiro o padre Manuel Antônio Raiol, que assumiu no dia 23 de abril e permaneceu no cargo até 1875. A evolução do povoado localizado no sudoeste da Ilha do Mosqueiro teve seu primeiro momento marcado pela atividade pesqueira e pelo extrativismo vegetal, cujos produtos eram comercializados pelos nativos nos portos da cidade de Belém. Segundo o historiador Manuel Baena, a povoação em 1885 tinha apenas 40 casas de telha e algumas de palha, uma praça, 2 ruas, uma igreja pequena, um cemitério, 3 casas de negócios, 2 padarias, 2 escolas públicas, uma fábrica de fogos, um engenho de cana-de-açúcar movido a vapor, 4 olarias e mais ou menos 500 habitantes. Com o aumento da população, Mosqueiro foi elevado à condição de vila pelo governador Lauro Sodré, através do Decreto-Lei número 324, de 6 de julho de 1895. O segundo momento dessa evolução, no final do século XIX, é caracterizado pela descoberta da ilha como balneário por estrangeiros e belenenses. São os áureos tempos da borracha, quando as praias da ilha são recantos paradisíacos procurados para bucólicos piqueniques. Ingleses, alemães, franceses e americanos que trabalhavam em Belém nas empresas estrangeiras como a Pará Electric, Amazon River e Port of Pará começaram a procurar a ilha nos momentos de lazer e para os merecidos repousos de fim de semana. Posteriormente, a elite da sociedade de Belém aderiu a esse movimento, além de comerciantes portugueses, libaneses e hebraicos. Ano após ano, aumentava a vocação da ilha para o turismo.
Como reflexo do apogeu da borracha vivido pela Amazônia entre 1880 e 1912, grandes palacetes em diversas linhas arquitetônicas surgiram ao longo do litoral, em frente à Baía do Marajó e em outros locais aprazíveis da ilha. São exemplos o Canto do Sabiá em estilo alemão, na Praia do Bispo, o Bar Elite em estilo francês, na Praça da Matriz, e o Porto Franco, no Chapéu Virado, em estilo neoclássico.